episódio, o fogo do juízo, e a gente quer ver o irmão Roberto, que na primeira parte ele falou bastante sobre o fogo, né? Falando então que o fogo purifica. E agora, então, o fogo purifica. Mas e a recompensa, irmão Roberto? E a recompensa? O povo quer saber. Será que é o carro? Não, o carro não. Agora nós somos Yaldim. E aí, irmão, fica à vontade, não pode ser já. Vamos lá, né, irmãos? O fogo, na verdade, sempre esteve presente na vida do ser humano, né? Esse elemento chamado fogo, representado pelo combustível, oxigênio e calor, ele sempre foi marca presente na vida de todos aqueles habitantes que já passaram aqui e estão aqui, na realidade. Então, o Pai sempre se manifestou com o poder da sua presença em fogo. Nós temos vários exemplos aqui, se nós percorrermos aqui a Escritura, nós vamos ver que quando ele se apresentou para Marta, ele se apresentou em forma de quê? Fogo na sarça, né? Aquele fogo que Marta ficou como, irmão Régio? Apavorado, né? Não é verdade, irmão? Aquele fogaréu era quem? O Aba? Ô, Marta, você vai ficar com medo desse fogo, não? Queimar que não se consumia. Isso, ô, Marta, você não precisa ficar com medo do fogo que está se apresentando para você, porque você está bem. Você está na minha presença. Então, esse meu fogo não pode te consumir, meu filho. Paz no coração de Marta, como? Ficou explodindo. Nós vamos também, se a gente for aqui pesquisar, nós vamos ver aqui 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que foram dados o nome babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram firmes na presença. A recompensa é essa. Quer saber da recompensa? É ficar firme na presença, que quando esse fogo se manifestar, você não precisa ficar apavorado. Você precisa só louvar, enaltecer, porque esse fogo está se apresentando para você. Então, quando pegar aqueles 3 jovens, né? Ananias, Misael e Azarias, porque eles não quiseram se curvar diante do sistema babilônico, não quiseram se curvar diante da estatueta de Nabucodonosor. E aí houve aquela ameaça, né? Então nós vamos te jogar na fornalha, meu amigo. Pode acender o fogo da fornalha que não tem problema. Eles não sabiam que o fogo maior daquela fornalha já estava lá dentro, que era a presença do próprio Yahshua. No sistema diz que tem até uma musiquinha que eles cantam, chamado Corim, que diz que o 4º homem da fornalha, Yahshua nunca foi o 4º homem da fornalha, Yahshua sempre foi o primeiro. E se ele fosse o 4º, aqueles 3 homens tinham morrido antes. Então, quando jogaram ele lá, Yahshua já estava lá, aquele fogo dos homens, aquele fogo dessa combustão presente, terrenamente falando, não significava nada diante do fogo da presença do Mashiach naquela época. E aqueles 3 jovens saíram o quê? Ilesos. A Escritura vai dizer também que em Deuteronômio, o soberano Yahweh deu uma ordem para a marcha, para o povo fazer o quê? Se santificar e se apresentar ao Sinai, porque o Pai ia descer numa coluna de fogo. Só que aquelas pessoas não estavam de conformidade 100%. Mesmo 3 dias se santificando, eles ficaram apavorados. Falaram, marcha, vai você que nós ficamos aqui embaixo. E aquilo que o Abba falar para você, você fala e nós cumpriremos. Ficou com medo do fogo. E nós falamos aqui que o fogo ele tem 2 finalidades. Ou é juízo ou é para purificação e aprovação, meu irmão. Então, lá em Deuteronômio, aquelas pessoas ficaram apavoradas com fogo, mas esse fogo do juízo ninguém escapa. Todo mundo vai ter que se apresentar diante desse fogo. E aí o que vai valer é aquilo que nós fizemos aqui em vida. Sabemos que a salvação, ela já foi dada, né, irmão Regis? Ela já foi dada através do sacrifício do Mashiach. Nós já sabemos disso. Agora, essa aprovação
através do fogo do juízo, vai te condicionar a você a viver no reino ou não. Porque as Escrituras falam sobre isso. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos, gratos. E desse modo adoraremos a Yahweh com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Por quê, irmão Roberto? O versículo 29 vai explicar. Porque o nosso Yahweh é fogo consumidor. Então, não quer temer esse fogo? Procura a cada dia conscientizar que você precisa ter uma vida correta. Sempre defina em fazer as coisas certas, escolhas certas. Esse fogo aqui é representado como símbolo do juízo divino. Notemos que o fogo, irmão Regis, e a fumaça foram produzidas pela presença de Yahweh lá no Sinai. Quando ele desceu, a Escritura vai dizer que o Sinai, irmão Gilsomar, ficou fumegando. A fumaça e aquele fogo. E aquelas pessoas lá de baixo ficaram como? Apavorados. Ficaram apavorados. Então, o fogo da presença de Yahweh sempre representou uma advertência a respeito desse fogo do juízo. Então, isso aconteceu lá no Sinai. E o que pode ser observado em Carta aos Hebreus, como nós lemos aqui no capítulo 12, no verso 28 e no 29. Esse fogo aqui representado como símbolo de uma santidade consumidora de um julgamento contra toda a maldade à pessoa de Yahweh. Esse fogo consumidor nada mais é um protesto da parte do soberano, tudo aquilo que é iniquidade, tudo aquilo que é nojento, tudo aquilo que não é louvável. Esse fogo é descrito dessa forma. Em seu repúdio contra o pecado, contra a rebeldia. No Antigo Testamento, onde essas palavras aparecem lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 4. Marcia falou, vocês ficaram só com medo, vocês só olharam lá para cima e ficaram com medo. Então, vocês não querem temer esse medo aí? Vocês andem certo. Vocês procurem fazer as coisas certas. Vocês procurem viver uma vida correta. Abandone tudo aquilo que é idolatria. Abandone tudo aquilo que os olhos de Yahweh possam lhe reprovar como um candidato ao reino. Porque você ter Yahweh é uma coisa, já declarar, já afirmar, já confessar, já é um passo grandíssimo que você já deu. Mas agora, comece a praticar as obras da luz. Não quer ter medo desse fogo? Não quer ficar preocupado com esse fogo? Irmão Gilsomar, não posso nem dormir pensando no fogo do juízo. Não, meu irmão. Esse fogo, para aqueles que andam na luz da verdade, esse fogo, ele vai trazer benefício. Ele vai fazer o quê? Purificar e vai trazer aprovação do Abba Pai para que você verdadeiramente passe a ser um cidadão do Chamaim. Shaul escreveu isso lá, já foi lido aqui várias vezes. Não é isso, irmão Regis? Ele falou, olha, irmãos, não adianta que essas obras aí, elas vão ser provadas. Elas vai te dizer se realmente tem aprovação do Abba Pai ou não no fogo da purificação, no fogo do juízo. Então, precisamos ter essa consciência. O conceito de juízo do fogo
tem implicações diretamente com a vida e a conduta de cada um de nós, irmãos. Essa é a única preocupação que eu tenho que ter. Eu vou dizer mais uma vez: o conceito do juízo para cada um de nós, do fogo, tem implicação direta na vida que nós temos levado. Ele serve como um lembrete. Ele serve como uma advertência constante na importância de viver de acordo com os princípios das Escrituras e de buscar uma vida de kadosh, santidade. É isso? E nós, como crentes em Al e Alcha, somos incentivados a se envolver em boas obras. Não é verdade, irmãos? Nós somos incentivados, nós somos responsáveis em viver em boas obras. Não é em contenda, não é em fofoca, não é em maledicência, não é trazendo divisão no arraial. Vou aproveitar um ensejo aqui de verdades e mentiras. Quantas pessoas ingratas com a vida do irmão Romilson. Porque não aconteceu o esperado daqueles que estavam esperando no homem. Essa expectativa de arrebatamento, colocada nessas últimas horas que nós temos vivendo, gerou uma confusão no arraial que as pessoas passaram a odiar o irmão. Muitas das pessoas começaram a condenar, apontar coisa que as Escrituras dizem que eu não devo fazer. Então, para os ouvintes em tempo real e para aqueles que vão ouvir, se você procedeu assim, arrependa-se. Porque você não tem direito de falar nem de você mesmo. Principalmente falar de pessoas que com falha, como todos nós falhamos, mas está pelo menos ajudando, cooperando, incentivando a edificação do corpo do Mashiach. Então, não concordo com essas falácias. Se falar ao mal de qualquer um irmão que eu conheço, eu vou dar meu grito de protesto. Porque eu não me coloco como juiz da vida de ninguém. E as Escrituras aqui, falando de fogo consumidor, a minha fala, o meu dedo, vai me levar lá para diante daquelas labaredas, e aí aquele fogo pode me preocupar. Porque se eu andei na luz, se eu me esforcei em andar na luz, a Escritura vai dizer que eu não devo ter medo desse fogo do juízo. Nem o juízo do fogo, seja lá qual for a colocação que você quer colocar. Porque eu sei que essa hora, aquele fogo lá, irmão Gilsomar, ele não vai me consumir ao ponto de me eliminar. Mas, pelo contrário, é para me purificar e me trazer o selo da aprovação. Agora, se eu ando vacilando, se eu ando em fuzuê, em contendaiada, em dissensões, em julgamento, em fofoca, em maledicência, aí eu começo a colocar a minha barba de molho, porque esse fogo pode me comprometer seriamente diante dessa fornalha acesa. Então, nós, como os Ialdins, alcançados em Al e Alcha, nós estamos nos regozijando porque a verdade nos alcançou, não sei qual foi o requisito que o Pai usou, porque eu olho para mim e falo, não sou merecedor nem do ar que respiro, mas tu agiu de benevolência, de compaixão e me alcançou para me fazer agora o quê? Está somando com a minha limitação, com a minha pequenez, mas está somando para a edificação do corpo do Mashiach. Aleluia. Então eu preciso me preocupar com as obras da luz, porque as obras das trevas te pegam sem que você note. As obras das trevas, ela vem tipo sapatinho de algodão. Quando tu vê, tu já está lá enrolada nas obras das trevas. Então buscar uma vida de kadosh. Nós, crentes, somos incentivados a se envolver nas boas obras, não apenas com uma forma de garantia de salvação. Não, nós sabemos que em Al e Alcha nós já estamos salvos. Mas o selo da aprovação desse momento que o Pai vai se manifestar como fogo mesmo,
e ele é fogo consumidor, como nós lemos aqui, carta aos Hebreus, já que fomos convidados a fazer parte desse reino, precisamos ficar atento. Vou ler mais uma vez aqui, ó, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 28 e verso 29. Portanto, já que estamos herdando, olha só, ele está falando assim, ó, no presente, meu irmão, já estou herdando, já estou dentro do reino. Só falta agora eu ser transladado dessa esfera terrena para a esfera espiritual, meu irmão. Ô, Roberto, tu já está vivendo o reino, meu irmão. Ô, Regi, tu já está vivendo. Irmão Jussomar, irmão Maria Paixão, você já está vivendo. Um reino inabalável. Sejamos agradecidos desse modo. Adoremos a Iau como uma atitude aceitável. Esse negócio de ficar falando mal dos outros, esse negócio de ficar jogando pedra nos outros, esse negócio de ficar com raivinha porque não aconteceu arrebatamento, chamando o fulano disso, fulana daquilo. Irmão, isso não é coisa de Aldim, isso não é coisa dessas pessoas que verdadeiramente tiveram um encontro com o Machia, porque o Machia, mesmo o Judas traindo ele botou Judas para se sentar do lado dele. Deu do bocado dele para Judas. E Alcha nunca falou mal de Judas. Eu nunca vi nenhum texto das Escrituras que cita os apóstolos falando mal dos apóstolos, dos próprios amigos. Mas quando a gente vem para esses irmãos que não têm ainda um caráter moldado espiritualmente, desculpe aqui a minha franqueza, mas nós estamos em verdades e mentiras. Eu preciso falar algumas coisas para algumas pessoas que vão nos ouvir aí. Você precisa deixar ser moldado. Você precisa parar de trazer enfermidade para o corpo do Machia, trazendo divisões, dissensões. Acusando, apontando. Se você não concorda, fica na sua. Ora o Pai e o Pai resolve para você, se você tiver confiança nele. Mas você não pode. Eu não posso trazer dissensões para o corpo do Machia. Por quê, irmão Roberto? Porque carta aos Hebreus diz para mim: ei, Roberto, tu tem uma consciência aí? Tenho. Então, portanto, já que estamos herdando o reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Iau com uma atitude aceitável, com toda referência e temor. Por quê, irmão Roberto? Porque o nosso Iau é fogo consumidor. Então, diante lá desse fogo consumidor, que vai chegar a hora. Ah, eu já morri, mas vai levantar. Todos vão ter que estar lá. Todos vão ter que estar lá. E esse fogo que nós citamos aqui, esse fogo representa, o fogo da ira representa a indignação. Fogo da ira, ele se apresenta, ele tem um significado de indignação. Revolta do Abba Pai, nojo, repúdio, de como foi lido aqui, de oportunidades e mais oportunidades que deu, mas o povo com o coração duro. Esse fogo, para alguns, vai se manifestar como sinônimo de ira, de revolta, de repúdio. Porém, para outros, irmão Regi, vai se apresentar-se como um fogo acolhedor, um fogo purificador, um fogo que aprova. Aleluia! Um fogo que aprova. Tu lembra lá da sarça? Hein, irmão Gilsomar? A sarça pegando fogo e Moisés ali. Mas era um fogo que trouxe acolhimento à marcha. Ô, marcha, fica tranquilo. Só ouve o que eu vou ditar para você e segue os meus passos. Aquele fogo que estava lá no Sinai, quando ele passou 40 dias, 40 noites, irmão Regi, quando ele desceu, aquelas pessoas que estavam lá embaixo não puderam contemplar a face de marcha, porque ele veio resplandecente da presença desse fogo. Era um fogo consumidor, era o fogo do Abba, mas naquele momento era um fogo acolhedor, era um fogo de aprovação, era um fogo para dar vida e não para trazer destruição. Quero ficar por aqui. Quero agradecer os meus amados irmãos por esse carinho, por essa oportunidade de podermos falarmos aqui desse fogo, desse juízo do fogo. Esse tema eu acho que vai ser um tema que vai
trazer alentos a corações de muitos, mas também um sinal de alerta a muitos também que procedem, talvez, não de conformidade com aquilo que o Pai espera dele e que aquilo que a Querrilá gera como expectativa desse corpo ser bem ajustado para que o Mashiach realmente possa ser a cabeça diante de nós. Irmão Gilsomar, por gentileza. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yalcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.